Olá a todas e todos, estamos aqui mais uma vez para uma aula do nosso curso Um Brasil Sustentável, na edição de 2020, uma iniciativa da Universidade Federal de São Paulo e do Instituto Physis, Cultura e Ambiente. Este ano nós estamos discutindo os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e hoje nós temos a honra de ter um convidado que vai abordar aqui o ODS 17, o ODS que fala sobre as mudanças climáticas, um dos mais importantes porque ele é bastante transversal, dialoga com praticamente todos os demais, e para poder discorrer sobre esse ODS, ninguém melhor do que o nosso convidado Rubens Born. Ele é pesquisador voluntário atualmente da Fundação Grupo Esquel do Brasil, sua formação em engenheiro civil, advogado, mestre e doutor em saúde pública e ambiental, foi durante muito tempo assessor legislativo da Constituinte, um dos grandes colaboradores para que nós acabamos tendo um artigo específico sobre meio ambiente na nossa Constituição. Ele esteve muito presente nessa formulação e foi um delegado, participou, foi coordenador na delegação do Fórum Brasileiro de ONGs, Movimentos Sociais para o Desenvolvimento do Meio Ambiente nas conferências da ONU, Rio 92, Joanesburgo 2002, entre outras participações, Rio +20, enfim, é testemunha ocular de praticamente todo o processo de elaboração dos ODS, um dos maiores especialistas do Brasil nesse setor. Rubens, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ele nem está no Brasil, vai nos falar diretamente de Montevidéu, e não poderia ser melhor do que isso, porque de lá ele pode fazer um panorama mais distante e amplo do cenário brasileiro. Rubens, como é que fica a questão da realidade brasileira, você que está olhando aí durante tanto tempo, né, e durante tanto tempo com uma visão bastante específica sobre os ODS, como é que você enxerga a questão do ODS 17 na realidade brasileira atualmente, por favor? E como foi o processo de elaboração nesse ODS, já que você pode nos contar como quem esteve dentro do processo de elaboração. Bem, boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com o público, alunos e docentes e convidados da universidade, e ainda mais sobre um tema tão importante, né? No caso, o ODS 13, sobre mudança do clima. Eu vou abordar, vou abordar também a inter-relação desse ODS com outros, mas talvez é bom lembrar, se isso não foi falado ainda, que no ambiente Nações Unidas, os textos como o da Agenda 2030, ou seja, o que a gente chama acordos multilaterais, tem os acordos multilaterais vinculantes, os que a implementação se torna obrigatória para aqueles países que cumprem com o rito de ratificação e fazer aquele tratado fazer parte do ordenamento jurídico de cada país, muitas vezes chamado de hard law, a lei dura, né? E tem os acordos chamados de soft law, que são declarações de cunho político, mas de cumprimento juridicamente não obrigatório, como é o caso da Agenda 2030, como foi o caso da Agenda 21 e de uma série de outras declarações. A própria Declaração das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, Direitos Universais do Ser Humano de 1948, era uma declaração, formalmente é uma declaração soft law, mas foi ao longo de décadas tendo um caráter de implementação obrigatória, ou seja, hoje ninguém discute que a declaração de 48 não é obrigatória, é assumida como obrigatória, embora a sua redação foi feita como se fosse uma soft law, tal a importância dos direitos humanos na sociedade contemporânea.
E aí, queria, então, relembrar que esses textos, todos eles, Agenda 21, a declaração que, o documento que antecedeu a Agenda 2030, que foi o documento que saiu da Rio+20, o mundo que nós queremos, né? E antes também um rascunho desse documento, no qual a sociedade civil também foi convidada a participar, oferecer emendas, teve um rascunho zero entre 2011 e 2012, até chegar no Rio de Janeiro. Esses documentos são feitos nessas reuniões internacionais e são adotados por consenso, ou seja, não pode haver um veto de um país, embora no Conselho de Segurança da ONU é a única instância onde há possibilidade formal de veto, há possibilidade política de veto em outras instâncias da ONU, mas para que a ONU possa adotar algum acordo, é feito por consenso. Então, e são 180, 190 países, e, portanto, imaginem fazer uma roupa que deva servir para 180 figurantes distintos, cada um com seu tamanho, com suas particularidades. Então, a linguagem, em geral, tende a ser, ou é, em geral, muito generalista, muito genérica, e com ambições um tanto quanto num patamar baixo. Porque, exatamente para não ter veto, há uma dinâmica das negociações que leva as negociações para o resultado do menor denominador comum. Isso aconteceu com a própria Convenção Quadro de Mudança do Clima, em 92, eu estava lá presente, você disse, como testemunha, na última rodada de negociação em Nova York, em fevereiro ou março de 92, houve um impasse sobre a questão de a Convenção ter ou não tem metas, acabou não tendo metas claras, numéricas, e para chegar nesse menor denominador comum, e entrou um dispositivo que falava que na primeira conferência das partes ia rever os compromissos dos países. E aí chegou na primeira COP de clima, que foi em Berlim, em 95, alguns países, tipo Estados Unidos, falavam, não, as metas os compromissos estão muito mais além do que a gente pode fazer, e outros falaram, não, estão muito aquém, daí resultou todo um processo de impasse, de negociação política no protocolo do Kyoto, com metas diferenciadas. Mas o que eu queria dizer é que, em geral, as negociações passam por esses impasses e passam por redações genéricas que para chegar num produto, os países, ou os representantes dos países, têm que dar o seu prévio consentimento e, portanto, em tese, eles verificam, em tese, que não haverá conflitos com políticas internas, porque alguns tratados, especialmente os vinculantes, não admitem depois que um país que venha a fazer parte refute o tratado por uma questão de política interna. Então, essa é a primeira observação. Portanto, que a Agenda 2030, os ODS, estão redigidos de uma maneira que vão servir a países que, por exemplo, eu vou citar 4 países que têm uma coisa em comum, que é a letra B do nome: Brasil, Bolívia, Bélgica bem, pode ser o Butão, tem outros com letra B. São países totalmente diferentes, com nível de desenvolvimento, e o mesmo texto de ODS vale para essas realidades completamente distintas, né? Para alguns, eventualmente, uma redação genérica, como está, poderá ser até, digamos, um sinal de ambição de chegar um dia lá, e para outros pode não significar nada, porque eventualmente já tem, né? Então, eu vou entrar no texto do ODS 13 para que vocês entendam mais especificamente. A outra coisa que é importante ao analisar o texto e eventualmente, a nossa expectativa com a sua implementação, com a sua eficácia, é lembrar que esses processos, como o da Agenda 2030, assim como foi a Agenda 21, para quem não sabe, foi também um dos 5 documentos resultantes da Rio 92, que não foi a segunda conferência sobre o meio ambiente, porque alguns falam, até a primeira foi em Estocolmo, em Estocolmo, em 72, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. A Rio 92 foi a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou seja, já naquela época, há 30 anos, já se mostrava uma interdependência entre desenvolvimento e meio ambiente, e foi naquele processo que ficou famosa a expressão, com múltiplas conceituações, dependendo do ponto de vista dos atores, a expressão desenvolvimento sustentável.
expressão que já vinha sendo cunhada desde o final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, a Agenda 21 também era um plano de ações para ser feito não ao longo do século XXI, mas antes do início do século XXI, de tal maneira que quando o mundo chegasse no ano 2000, estivesse mais preparado para os desafios de transformações estruturais e conjunturais em direção a sociedades sustentáveis. Obviamente, isso não aconteceu de pleno. Na preparação quando veio Joanesburgo em 2002, se discutiu quais são as barreiras para implementar a Agenda 21, os compromissos da Rio 92. Joanesburgo gerou um documento também não vinculante chamado Plano de Implementação, que também não foi devidamente considerado nas políticas de desenvolvimento dos vários países. E aí chegamos às vésperas da Rio+20, em 2012, a conferência tinha 2 eixos principais, economia verde e também a questão de governança, mas, sobretudo, entender o que tinha sido feito em relação àqueles pactos anteriores e quais eram as barreiras. E por isso resultou o documento O Mundo que Nós Queremos, do qual se extraiu num processo com participação da sociedade civil, a academia na esfera da ONU, que gerou o texto dos ODS, da Agenda 2030, que tem até um nome oficial, é um nome um pouco mais longo. Mas só queria lembrar que, por mais que tenha esses processos participativos que envolvem representantes dos estados, o que a gente chama de domesticação, a internalização desses acordos não vinculantes, ou até dos vinculantes, ele acaba, lamentavelmente, só tangenciando, quando muito, as políticas que ocupam o espaço hegemônico dentro das estruturas de governo de cada país. Assim foi com a Agenda 21, assim foi com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e assim está sendo com a Agenda 2030. Eu já vou entrar no ODS 13, mas é só para lembrar que quando o governo Bolsonaro, no ano passado, enviou ao Congresso o plano plurianual, ou quando foi da sanção do plano plurianual, o governo Bolsonaro vetou a menção à Agenda 2030, né? Com vários argumentos, entre os quais dizendo que o Brasil não tinha compromisso com isso, né? Não tem compromisso legalmente vinculante, como eu falei, mas o que mostra que esses instrumentos, por mais relevantes e ambiciosos que possam ser, genéricos ou não, eles ainda não conseguem penetrar, digamos, as políticas que são determinantes para cada país. Recentemente, o governo também editou um decreto assinado pelo presidente da República e pelo ministro Paulo Guedes, estabelecendo uma estratégia que vai até 2031, um ano de referência diferente da Agenda 2030, com elementos que já vinham sendo identificados até antes, no governo Temer ou em governos anteriores, com coisas muito genéricas, mas é um texto, digamos, para inglês ver nesse decreto, porque a gente sabe que as políticas reais, como elas estão sendo implementadas, estão muito distantes. Então, com isso eu não quero dizer que a Agenda 2030 e os ODS não são importantes, mas que elas ainda só, digamos, atingem tangencialmente políticas mais centrais. Assim foi também com a Agenda 21, na época do conselhão do ex-presidente Lula, e assim tem sido com outros processos de declarações não vinculantes. E, portanto, a gente tem que considerar esse hiato entre o alcance político nominal possível, desejável, que a gente quer ter com os ODS, do alcance real efetivo, né? Porque vai uma distância. E isso para vários países, nós vamos entrar agora também na análise do ODS 13. Né? E até antes, só um outro comentário, Zisma, lembrar que a Agenda 2030 tem um lema que é não deixar ninguém para trás, isso foi mencionado, acho que nas sessões anteriores, e ela aborda diversos direitos humanos, direito à alimentação, igualdade de gênero, direito à água, portanto, direito à qualidade de vida, que está lá também, salvo engano meu, no artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, assim, mas está expresso em outros também,
o direito à participação democrática está no artigo 21, o artigo do direito de acesso à informação está no artigo 19 e assim por diante. Então, a indivisibilidade dos direitos humanos, e de um lado, e a interdependência das várias dimensões ambiental, cultural, econômica, social, tecnológica, institucional, para lidar com a sustentabilidade, ou seja, a interdependência dessas dimensões nos mostra que, por mais que a gente venha agora analisar o ODS 13, ele está intimamente ligado ao cumprimento também dos demais ODS, do ODS 15, que já foi debatido aqui, o ODS 6 sobre água e saneamento, do ODS sobre cidades resilientes, o ODS 7 sobre energia, o 12 sobre a mudança de padrão de consumo e produção. Bem, feita essa longa introdução, vamos ver o que diz o ODS 13. O 13, o título está bem genérico, é tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. E quem for olhar o texto formal, buscar lá na internet, vem um asterisco, vem uma notinha. E a nota diz o seguinte: reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é o fórum internacional intergovernamental primário para negociar a resposta global à mudança do clima. O que quer dizer essa nota? Isso vale dentro do processo das Nações Unidas. Quando um certo tema é tratado numa declaração não vinculante, e aquele tema é tratado num acordo vinculante, legalmente vinculante, em geral, o tratado não vinculante, como a Agenda 2030, só vai, eventualmente, cuidar de assuntos ou complementares ou não cobertos naquele tratado obrigatório, né, ou que possam criar, portanto, que possam criar sinergia com compromissos que os países já assumiram. Então, mostra que o ODS 13, em relação ao próprio regime multilateral, ou seja, o conjunto da Convenção Quadro, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris e uma série de decisões das COPs de clima, a reunião das partes do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris, o 13 entra como uma questão complementar com esse caráter não obrigatório. E o que ele fala, e a urgência disso, óbvio, que todos nós reconhecemos, ninguém vai negar digamos, o capítulo, a formulação genérica do objetivo 13. Aí eu vou comentar mais sobre, ele é um ODS com 4 metas, ou 5 metas bem mais enxuto que outros ODSs, e fala assim: o primeiro, 13.1, reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. Bem, acho que vocês conhecem o conceito de resiliência, mas a ideia da capacidade de um sistema, de um ecossistema, quando perturbado, quando afetado, voltar à sua, digamos, condição normal de equilíbrio, de funcionamento íntegro e, portanto, de resistir a novas pressões e ataques ao seu desequilíbrio. Então, é resiliência tanto dos ecossistemas, mas eu diria da própria sociedade. E nós sabemos que com as mudanças do clima e o aquecimento global, a resiliência de muitos ecossistemas, comunidades muito vulneráveis, estão tendo sua resiliência afetada. E levará anos. Veja, recentemente saiu um estudo mostrando que o desmatamento que ocorre na Amazônia, no Pantanal, pode levar de 3 décadas a mais para poder ser superado, para voltar a uma situação de equilíbrio. E 30 anos pode não parecer nada, mas para algumas espécies que estão ameaçadas de extinção, é muito, né? Para questões de crise hídrica, é demasiado. E aí vem a capacidade de adaptação. Nós temos um plano de adaptação que sequer, digamos, se eu for otimista, está com uma incipiente implementação, mas, quer dizer, na verdade, está atrasado. Teve a formulação, mas a gente sabe que no atual governo há um negacionismo das questões de mudança do clima e, portanto, há uma negação implícita ou explícita dos riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais. Quer dizer, é um governo que, ao negar a importância de mudança do clima, agora, em meados de novembro, na reunião do G20, o presidente da República fez declarações
negando a importância disso, e declarações que ele já tinha feito na ONU, que o Brasil seria o país que mais preserva. Portanto, há um negacionismo, não só dos fenômenos, mas especialmente dos dados científicos trazidos pelas próprias instituições estatais, tipo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O 13.2, que eu queria me aprofundar um pouquinho mais, ele fala integrar medidas de mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamento nacionais. Veja, é uma formulação bastante genérica. Quem é contra isso? Ninguém é contra isso. Bem, queria dizer que, com outras palavras, esse é um compromisso que está na Convenção Quadro de Mudança do Clima, que foi aprovada pelo Brasil em 94, Brasil, e está em vigência para o Brasil desde 1994, embora o decreto presidencial de promulgação só saiu 4 anos depois, em 98, e aí há toda uma questão jurídica, qual a data pela qual o Estado brasileiro pode ser cobrado. Do ponto de vista internacional, eu acho que o Estado brasileiro tem que ser cobrado a partir desde 94, quando a Convenção entrou em vigência para o Brasil, e lá está no artigo 4.1 da Convenção, compromisso de todos os países, e eu faço questão de citar que todas as partes, é o nome para os países que ratificam, levando em conta suas responsabilidades comuns e diferenciadas, esse era um princípio do regime multilateral de clima, é um princípio que fala ali no 4.1, a linha B, formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e, conforme o caso, regionais. Então, imagine, Cerrado, Nordeste, Semiárido, Amazônia, que incluam medidas para mitigar a mudança de clima, enfrentando as emissões entrópicas por fontes e remoções por sumidoras. Sumidoras, então, são florestas e outros sistemas que captam os gases da atmosfera. Não bastasse essa a linha, nesse mesmo artigo 4.1, fala na linha D, promover a gestão sustentável, bem como promover e cooperar na conservação e fortalecimento, e conforme o caso, de sumidouros e reservatórios, portanto, florestas, né, de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, incluindo, aí vem, especificamente, de biomassa, florestas, oceanos. Então, eu teria mais linhas para falar desse mesmo artigo, mas só para mostrar 2 alíneas do artigo 4.1 da Convenção Quadro, que está em vigência desde 1994, que implicam que o Brasil, embora não tivesse obrigação de reduzir suas emissões entrópicas, tinha sim a obrigação de internalizar em diferentes políticas e programas nacionais as questões de mudança de clima. E aí eu digo, por que diferentes políticas setoriais? Está lá nesse mesmo artigo, nas alíneas E e F, fala assim, cooperar nos preparativos para adaptação, que era o 13.1, aos impactos de mudança de clima, desenvolver e elaborar planos adequados para a gestão de zonas costeiras, cuja resiliência em geral é menor, né, ou a capacidade de resistir é menor, recursos hídricos e agricultura, mas na linha F fala, levar em conta, na medida possível, fatores relacionados com a mudança do clima em suas políticas e medidas sociais, econômicas, ambientais, bem como empregar métodos adequados como avaliação de impactos, formulados e definidos nacionalmente com vista a minimizar efeitos negativos na economia, na saúde pública, na qualidade do meio ambiente, e depois tem outras linhas que falam transporte, energia. Então, só para mostrar que isso que está no ODS 13.2 está previsto na Convenção Quadro, que, como eu digo, faz parte do ordenamento jurídico do Brasil no momento que o Brasil ratificou. Mais do que isso, na lei da Política Nacional de Mudança do Clima, a Lei 12.187, promulgada em dezembro de 2009, na época da Conferência de Copenhague, tem um artigo muito importante que reflete, de certa maneira, isso. Um artigo, e a gente sabe que a lei foi feita, digamos, e aprovada de forma assim, correndo no Congresso Nacional, porque na época o Brasil queria ir para Copenhague mostrando que já tinha feito parte da sua lição de casa. Então, levou de 94 até 2009, 15 anos, para ter uma lei da Política Nacional de Mudança de Clima. E o artigo 11 dessa lei, a Lei 12.187, fala os princípios, objetivos,
diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Ponto. E aí vem no parágrafo único, fala que o Poder Executivo vai estabelecer, em consonância com essa política, planos setoriais de mitigação e adaptação para levar para uma economia de baixo carbono, considerando geração e distribuição de energia elétrica, transporte público urbano, e também nos sistemas de transporte interestadual de cargas, a questão de indústria química, mineração, papel e celulose, construção civil, saúde, agropecuária. Ou seja, está na lei brasileira de 2009 esse esforço que já estava previsto na Convenção 4. Portanto, Zisma, não se trata de inadequação da redação do ODS, que é bem genérico e repete o que estava já no espírito de outros documentos internacionais e nacionais. E talvez o que a gente tem que avaliar é se, ainda que genérico, está havendo cumprimento desses ODS. E eu quero daqui a pouco chegar lá, né? Rubens, deixa eu só te perguntar, aproveitando essa tua brecha, ótimo essa recuperação jurídica em todo o histórico, né, quer dizer, fazendo a relação do ODS com outros documentos fundamentais, claro, ele está totalmente vinculado aos protocolos todos que culminaram no Protocolo de Paris. Então, a legislação brasileira toda constituída a partir de compromissos internacionais assumidos. Eu queria que você fizesse aproveitando, você vai fazer partir para a parte mais crítica aí, fizesse um retrospecto da participação do Brasil na elaboração desses documentos, os compromissos que foram previamente assumidos em governos anteriores e a atual situação. Você já delineou aí que o atual governo tem promovido alguns retrocessos, vamos dizer assim, no cumprimento dessa pauta. Então, acho que agora um histórico mais a participação brasileira, propriamente dito nisso, como é que você está vendo o cenário futuro? Quer dizer, passado esse governo, que espero que passe o mais rápido possível, nós conseguiremos ainda dar conta de cumprir as metas estabelecidas nesses documentos e assumidas pelo Brasil historicamente em governos anteriores? Como é que você está vendo o momento histórico do Brasil, olhando para a participação do passado e apontando para o futuro? Eu vou começar respondendo a última parte. Lamentavelmente, eu não acredito que a 2023, quando se encerra esse governo, assim espero, a gente vai conseguir recuperar o atraso e cumprir as metas para 2025 e 2030. Ter um esforço grande, o atraso, né? Não digo que seja impossível, mas será muito difícil, porque tendo em vista o aumento das emissões por conta de desmatamento, tendo em vista que o atual ministro da Economia quer continuar a ampliar a exploração de combustíveis fósseis, eu vejo a questão. Mas voltando um pouco à primeira parte da pergunta, o histórico do Brasil nessas negociações. Quer dizer, o Brasil sediou duas dessas grandes conferências, a Rio 92 e a Rio +20, que marcam toda essa discussão internacional de sustentabilidade. Muitos e sediou, inclusive em 92, por uma ousadia do então ex-presidente, o então presidente da República, José Sarney, que em 89 teve também um ano de pico de queimadas, de desmatamento, e a ONU estava discutindo já a convocação de uma conferência que veio a ser a Rio 92, e o Brasil se candidatou dizendo, em outras palavras, dizendo, nós não vamos esconder o sol com a peneira, nós queremos fazer as transformações e queremos expor os nossos problemas para o mundo e ver que, se, mediante cooperação, nós e outros países vamos poder superar esses desafios. Então, foi em função dessa postura política, dessa abordagem, que o Brasil não só foi aprovado para abrigar a conferência, que veio a ser a Conferência do Rio de Janeiro, mas também participou de uma série de negociações, da Agenda 21, da Convenção de Biodiversidade, da Convenção do Clima, onde, obviamente, tinham nuances, digamos, de Itamaraty, jogar na retranca, muitas vezes, por uma visão que está consolidada no Itamaraty, de defender a soberania nacional, toda a discussão, o que é interesse nacional, de se aliar, muitas vezes, a posições mais do terceiro mundo, mas eu diria que o Brasil, no filme, pelo menos de 92 até 2016, 2017, 2018, estava bem
bem na fita, no sentido que era um país que se dispunha a colaborar, que não aceitava jamais a posição de ser pária internacional, coisa que o atual ministro de Relações Exteriores já declarou que sente orgulho de colocar o Brasil numa posição lamentavelmente constrangedora, e o Brasil buscou sempre, inclusive, contribuir. Eu me lembro agora, vou trazer de memória, eu estava na COP1, em 95, em Berlim, houve um impasse em função daquele dispositivo na Convenção Quadro de avaliar se os compromissos eram adequados ou não, e Estados Unidos e outros países querendo dizer que a convenção era muito avançada, mesmo sem ter metas, e outros países, inclusive, em protocolo apresentado pelos países insulares, com meta de redução de 20% das emissões em relação a 90. O Brasil, junto com a Alemanha e outros países, formou um grupo chamado, na época, um Grupo Verde, que acabou negociando uma saída que foi a negociação, o grupo para negociar o protocolo de Kyoto. Então, o Brasil, seja com seus diplomatas e seus representantes, buscava sempre o diálogo para a superação de impasses, formulou no protocolo de Kyoto a ideia que deu origem ao mecanismo de desenvolvimento limpo, mas na ideia é um fundo de mecanismo limpo, essa era a ideia original, de sanções que iam ser aplicadas nos países que não cumprissem sua meta, para apoiar a transformação dos países em desenvolvimento, e depois nas negociações de Copenhague, ou mesmo de Paris, especialmente de Paris, o Brasil teve um papel fundamental, conforme foi noticiado pela mídia, no sentido de ajudar a costurar os compromissos que estão lá no Acordo de Paris e fazer o mundo ter uma nova base desse regime multilateral. Então, o Brasil sempre foi visto como líder, como um país participante, que buscou também, ao longo dos anos, os diferentes governos dialogar com a sociedade, né? Eu me lembro, na COP em Kyoto, se não me engano, a COP3, foi a primeira vez que eu participei da delegação brasileira, e mesmo representando ONGs. Obviamente que eu não tomava decisões pelo Brasil, mas eu podia ter um diálogo e podia entrar em reuniões com o chefe da, então, delegação brasileira, na época, o ministro Israel Vargas, que era ministro de Ciência e Tecnologia, reunião que ele teve com o ministro Angela Merkel, e eu, como membro da delegação, eu pude participar, mesmo sendo de ONG. Então, houve um jogo de respeito à democracia, à participação, e lamentavelmente, isso está se perdendo desde o começo de 2019. E está se perdendo não somente essa credibilidade internacional e a nacional, está se perdendo os instrumentos de gestão e de controle. Quer dizer, nós sabemos, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia foi extinto, o Fundo Nacional de Mudança do Clima também não está funcionando, as instâncias de governança da Política Nacional de Mudança do Clima também não funcionaram em 2019, agora, recentemente, teve uma das instâncias, teve uma reunião. Então, é um governo que, ao negar a mudança do clima, ele desrespeita a própria legislação do país e a contribuição que o país deu para a comunidade internacional. Então, é muito preocupante, sim, e isso coloca em risco as metas brasileiras, não só o cumprimento do ODS 13, na sua essência, naquilo que eu já mostrei, que estão lá na lei nacional e na Convenção do Clima, mas as próprias metas brasileiras naquilo que ficou chamado NDC, a contribuição nacionalmente determinada, que é um dos instrumentos do Acordo de Paris, né, onde o país se comprometeu a fazer uma série de medidas. Eu não vou entrar em detalhes nela, eu teria que abrir para citar todas, eu sou ruim de decorar, mas recuperar 12 milhões de hectares, por exemplo, de áreas desmatadas com reflorestamento. Tem uma série de outras medidas, tanto no campo das emissões ligadas ao uso do solo e florestas, como na área de energia, mas o Brasil está com... E eu posso, mais para frente, mostrar a análise que o grupo da sociedade civil sobre a Agenda 2030 fez em relação aos ODS 13, especificando exatamente como é que está. Se você quiser, eu faço isso já, mas eu posso também... Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, quer dizer, você apontou que vai ser difícil o Brasil cumprir as metas, e você fez aí um retrospecto interessante da importância do Brasil. O Brasil foi um protagonista nesse processo todo aí. Infelizmente, nós estamos agora à margem, né, das grandes decisões por posições
lamentáveis que tem tomado, né, a diplomacia brasileira. Mas, assim, você tem uma visão pessimista do cumprimento dessas metas até 2030, mas você podia fazer rapidamente um panorama de quais são os principais gargalos. Você já começou a citar alguns aí, não precisa nem dizer os números, tá? Mas é o desmatamento, é a questão energética, onde que o Brasil certamente não conseguirá cumprir por conta de posições governamentais atuais, quer dizer, que vão impedir que a gente atinja essas metas. E aproveita o gancho, já fala um pouco do relatório Luz, a sua importância, quer dizer, o GT, a Sociedade Civil para a Agenda 2030, que eu acho que é uma contribuição importante da qual nós fazemos parte, e vale a pena o pessoal conhecer essa iniciativa. Tá. Não, esse grupo de trabalho envolve organizações da sociedade civil que atuam em diferentes campos, na questão de direitos das mulheres, equilíbrio de gênero, jovens, combate à fome, saúde, comunidades LGBT, QI+, né? Desculpe se eu citei de forma equivocada a sigla, questão de cidades, oceanos, ou seja, reunir grupos de diferentes campos da sociedade civil, e já no quarto ano, esse foi o quarto ano consecutivo que o GT faz de forma cooperativa, conjunta, uma avaliação da aplicação dos ODS no Brasil. E, por exemplo, dos 17 ODS, nós reparamos, a nossa análise é que com os 17 ODS reúnem 169, digamos, metas, indicadores. Eu citei a 13.1, a 13.2, são duas dessas 169, tem outras, né? Tem o 13.3, tem o 13, depois o A e o B, que eu ainda sequer falei, mas dessas 169, pelo menos 91 ou 92 tem relação direta com a dimensão socioambiental, né? E, portanto, também com a questão de mudança de clima. Do ponto de vista de realização, de cumprimento das metas, dados do Observatório do Clima e do sistema que é promovido por essa rede para monitoramento das emissões brasileiras, parece que com o aumento desenfreado do desmatamento na Amazônia e mais recentemente no Pantanal, 2019, que foi em torno de 30%, e parece que agora de 2019 a 2020, segundo os dados levantados em agosto, foi cerca de 34%, nós vamos, que superam os 10 mil quilômetros quadrados, ou estão em volta dos 10 mil quilômetros quadrados, nós certamente não vamos cumprir a meta que está na Lei da Política Nacional de Mudança do Clima para 2020. Era uma meta ambiciosa, cujo estabelecimento considerou, eu acho que de forma equivocada ou manipulada, a meu ver, um crescimento do PIB em torno de 5% ao ano, né? E naquela época, em 2009, nós já não tínhamos esse crescimento de 5% ao ano, então houve uma superestimativa de um cenário que eles diziam que era tendencial de aumento de emissões, para poder justificar lá na frente, as nossas emissões estão bem mais baixas do que eram para ser, e falar que, então, que reduzimos 36% a 37% das emissões. Então, a meta, digamos, o que chama a linha de base, estava hiperinflacionada por uma premissa de um crescimento do PIB de 5%. Em todo caso, de 2010 para cá, as emissões brasileiras reais têm ficado num certo patamar, de mais ou menos 2 milhões de toneladas em 2000 de gás carbônico equivalente. Em 2018 foi um pouquinho menor, mas está nessa faixa. Só para ter uma ideia, agora com a pandemia da Covid, dados da ONU Meio Ambiente mostram que no mundo todo, em função das restrições das atividades econômicas, talvez, em média, o mundo vai ter emitido 6 a 7, talvez 8% a menos de gás carbônico equivalente no total no mundo, né? E o pessoal do Observatório do Clima acredita que no Brasil, pelo contrário, nós aumentaremos nossas emissões talvez em mais de 10%, somente este ano, enquanto o mundo está reduzindo, por conta da pandemia, cerca de 7%. E o mais grave é que
o órgão ONU Meio Ambiente, que, digamos, é o novo nome lá para o PNUMA, avalia que para a gente chegar em 2030 com a condição climática que nos permita chegar em 2100 com uma redução de 1,5 grau, ou limitar o aquecimento a 1,5 grau, isso significaria, em cada ano dessa década que se inicia, que coincide com a década dos ODS, o mundo teria que cortar, em média, 7,5% das emissões globais por ano. É como se nós precisássemos de uma pandemia por ano, daqui até 2030, para resolver o problema climático. Nós não queremos pandemia, vacina vem por aí, e, portanto, as atividades econômicas eventualmente retornarão a um patamar insustentável do ponto de vista de mudança de clima. No Brasil está muito ruim, porque, digamos, o desmatamento continua, a liberação de exportação de madeira, madeira bruta, foi dada pelo governo no começo desse ano. O Brasil também é um país que está tendo, pelo menos na América Latina, um grande número de pessoas com deslocamento forçado, seja por chuva seca, ou seja, impactos associados ao desequilíbrio ambiental e às mudanças do clima. Portanto, na avaliação do GT da sociedade civil, as metas 13.1, 13.2, 13.3 não serão cumpridas. Eu posso até lá no ODS nós fizemos uma classificação em situações assim, ou quando não tem dados, a gente fala, não tinha dados para avaliar, quando houve retrocesso, quando houve ameaça, ou se houve progresso em relação à meta. As metas do ODS 13, que é reforçar a resiliência, capacidade de adaptação a riscos relacionados à mudança do clima, e catástrofe está em franco retrocesso. Franco retrocesso, e um dado importante foi de que os recursos, por exemplo, para lidar com a questão de desastres naturais, o orçamento que o Brasil tinha nessa rubrica de desastres naturais, que então corresponde ao ODS 1, eu tenho um número aqui, eu vou mostrar para vocês o quanto reduziu. Um minutinho aqui. Bem, depois, mas houve uma redução de alguns bilhões para 300 milhões de reais, e pouco foi, muita coisa foi contingenciada. Então, nós estamos aplicando pouco recurso para a prevenção e para a preparação em situações de desastres ou de impactos a comunidades vulneráveis para a mudança de clima. Então, isso já mostra que nós estamos em retrocesso em relação ao ODS 13.1. Em relação ao 13.2, que é integrar medidas de mudança de clima nas políticas e estratégias de planejamento nacionais, eu já apresentei franco retrocesso. As áreas de mudança de clima no Ministério do Meio Ambiente tinha sido extinta, depois foi incorporada uma Secretaria de Florestas, mas a coisa não anda. Situação similar também aconteceu no Ministério de Relações Exteriores. O 13.3, que eu não tinha falado, que é melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional, ou seja, das organizações, nas questões de mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce de mudança do clima, também está em franco retrocesso, na medida em que o governo começa a negar os dados do INPE, começa assemelhado na questão da Covid, não fazer as coisas caducarem, não ter teste suficiente, não permitir que as equipes do IBAMA ou do ICMBio vão a campo para controlar queimadas, fazer vista grossa às infrações, falando que vai fazer conciliação, e somente 5 conciliações de mais de 7 mil multas aplicadas em 2019 foram realizadas. Então, você não está aumentando a capacidade institucional sobre mitigação, sobre controle dos fatores das emissões de gases de efeito estufa, desmatamento um deles, ou poluição por energia por outro. Também o Brasil não está assumindo o 13.A, que é a questão de financiamento. Embora o Brasil tenha expectativa de receber recursos lá do fundo de 100 bilhões de dólares por ano, o Brasil também tinha se comprometido a ajudar outros países
mais necessitados também em mudança de clima. Então, o que eu estou vendo é que, de fato, se a gente tomar as metas do ODS 13, não serão cumpridas. Se nós pegarmos as metas da NDC brasileira, também eu não estou vendo preparativos suficientes, porque, por exemplo, para recuperar 12 milhões de hectares, 120 mil quilômetros quadrados com reflorestamento, precisa ter uma rede de viveiros privados e públicos, precisa ter um esforço de produção de sementes, de financiamento disso. Hoje, o custo de recuperar um hectare com floresta, pelo menos no domínio Mata Atlântica, se calcula entre 15 a 18 mil reais. Então, imagina recuperar 12 milhões de hectares. Mesmo em algumas áreas mais sensíveis, no semiárido, onde a vegetação é diferente, também precisa de recuperação. A gente não está vendo um esforço, digamos, capitaneado, onde órgãos federais participam. O que nós estimamos, e aí a esperança, eu estou negativo em relação ao cenário da União, mas eu estou esperançoso de que governos estaduais e alguns municipais, ou seja, que haja um esforço de articulação do que a gente chama dos entes subnacionais com a sociedade civil, com o setor privado, com o mundo científico, para começar a implementar medidas que possam recuperar esse atraso ou mitigar esse atraso. Rubens, aproveitando esse último gancho, eu vou te fazer uma última pergunta, uma última rodada, até porque o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Até para quem está nos ouvindo, que talvez não seja muito familiarizado com esse problema das mudanças climáticas, né, e vai atrás dos negacionismos, infelizmente, que acontecem aqui no Brasil atualmente, a gente poderia falar um pouco das consequências, né, e bem brevemente mesmo, há modelagens nos sistemas de estudo sobre mudanças climáticas que dizem que a própria pandemia é um pouco consequência de alterações climáticas e que, se nós agravarmos, né, a concentração de carbono na atmosfera, nós poderemos ter ciclos pandêmicos cada vez mais graves daqui para frente. Quer dizer, essa é uma medida bastante concreta que faz as pessoas entenderem. A pandemia, um dos fatores é a mudança climática. Outros problemas virão, você já citou alguns, inclusive, a questão de agricultura tendo diminuição de sua produtividade, populações migrando de uma área para outra por catástrofes ambientais, enfim. Qual seria o panorama dramático, né, que nós viveremos caso as medidas não sejam tomadas adequadamente para que as pessoas possam compreender a gravidade do problema? Bem, eu primeiro recomendo que quem tiver interesse, a leitura obrigatória, o relatório do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudança de clima, que reúne 1.500 ou mais de 1.500, 2.000 cientistas do mundo todo, que analisam as publicações científicas do mundo todo e produzem recomendações, porque todo regime de mudança de clima é baseado na premissa ou na hipótese que a melhor ciência vai lastrear a melhor política, as melhores opções políticas. A gente sabe que as decisões políticas não levam em conta, lamentavelmente, só a ciência, mas a boa política leva em conta a boa ciência. Então, o relatório do IPCC foi publicado em 2018, é um relatório especial sobre a questão se nós conseguiremos e quais medidas são necessárias para fazer o aquecimento global ficar limitado a 1,5 graus no final desse século, que é a média, mas fazer todos os esforços para chegar a limitar 1,5 graus. E todas essas referências se baseiam em estudos antigos, estudos científicos, ainda dos anos 90, onde, especialmente a referência de 2 graus, e isso tem a ver também com concentrações de gases de efeito de estufa na atmosfera, mostrando que havia pontos de inflexão, quer dizer, se comparava efeitos com temperatura. E quando estava em torno de 2 graus, havia ponto de inflexão de curva mostrando uma situação muito pior. Por exemplo, saúde, especialmente para doenças, enfermidades veiculadas por vetores, não por vírus. Então, com o aquecimento do planeta, as zonas chamadas subtropicais, ou seja, ao sul do Trópico de Capricórnio e ao norte do Trópico de Câncer, iam ficar mais quentes e, portanto, haveria expansão de espécies de mosquitos que transmitem, expansão geográfica de espécies de mosquitos que veiculam doenças endêmicas, né? E, portanto, aumentaria o nível da população, a quantidade de população exposta a essas doenças veiculadas por vetores. Esse é um exemplo, né? Há inúmeros outros. E, portanto, por isso, e havia exemplos também que, estudos mostrando que em torno desses 2 graus, mudanças
fundamentais em certas regiões do globo em relação à pluviometria, regime de chuvas, fora as dinâmicas que a gente conhece aqui na América do Sul, dos rios voadores, essas outras coisas. Então, por isso que o Acordo de Paris adotou essa referência 2 graus de 1,5 grau, porque isso já vem subsidiado em estudos científicos ao longo de décadas, né? E há estudos feitos pela Embrapa já na primeira década desse século, acho que antes da Conferência de Copenhague, falando da nova geografia da agricultura brasileira, mostrando que com o aquecimento do planeta e mudança do regime de chuvas, certas culturas vão ficar menos produtivas em algumas áreas, né? E eles analisaram 10 ou 20 cultivos de maior importância econômica, comercial, milho, arroz, feijão, café, e tem um agravante. Nós sabemos que a agricultura familiar ainda responde, por alguns dizem, quase 50% da produção de grãos ou de grãos básicos para alimentação, e é o pessoal da agricultura familiar que tem menos capacidade de se adaptar, é menos resiliente a essas transformações. O agronegócio é mais fácil para investir e se adaptar. Então, nós teremos impactos sociais e econômicos da alteração de temperaturas, de chuvas. Anos atrás, já há mais de 10 anos, nós tivemos o primeiro furacão Catarina, no sul do país. Então, nós temos a possibilidade, a ocorrência de acontecer o que alguns chamam de desastres naturais, mas são desastres que combinam ocupação humana irregular de áreas sensíveis, vulneráveis, com descuidos, com mudança climática. Então, a tendência, segundo órgãos da ONU também, de nós termos refugiados ambientais, refugiados climáticos, é enorme, e custos sociais, isso para a defesa civil, custos de adaptação, e todas as medidas necessárias que se fazem, quer dizer, de transformar a mobilidade nas cidades, abandonar o Uruguai, recentemente onde eu estou aqui, o Uruguai, o subministro anunciou que o Uruguai pretende não fazer mais exploração de combustíveis fósseis, de petróleo no mar, e de gradativamente eliminar o uso de combustíveis fósseis, aumentar energia eólica e solar, fazer a transição energética. Então, são medidas assim que nós temos que tomar ao longo dos próprios 20, quer dizer, se não só nessa década, em outros. Eu dou um outro exemplo. Impactos à saúde. Alguns anos atrás, 15 anos, mais ou menos, no começo do século XXI, também por conta de uma onda de calor ligada ao aquecimento global na Europa, houve uma alta mortalidade, especialmente em pessoas idosas, né? Lá as casas não estavam adaptadas para o calor. No semiárido brasileiro, segundo os cientistas do INPE, se o aquecimento do planeta chegar a 2 graus no final desse século, isso significa que no semiárido brasileiro o aumento médio poderá ser de 6 a 8 graus. Atualmente, em alguns lugares, já aumentou de 2 a 4 graus. E as casas não estão adaptadas para um aumento, não só as casas, a estrutura urbana. Primeiro vai haver uma tendência de cada um resolver o seu problema comprando um ar-condicionado, e nós vamos aumentar a demanda por energia elétrica e ter que construir mais usinas hidrelétricas na Amazônia ou mais termoelétrica, o que é um contrassenso, né? Então, para uma cidade do Nordeste, do semiárido brasileiro, uma medida de adaptação que eleva a qualidade de vida seria fomentar a arborização. Só que, se eu plantar hoje uma árvore para dar sombra e ser frondosa, vai levar uns 20 anos. 15 a 20 anos. Então, uma árvore plantada em 2020 só dará sombra em 2040. Então, as medidas são urgentes, mesmo que os resultados delas sejam de médio ou longo prazo. E uma medida tão simples, genérica como essa, muitas vezes implica em processos, digamos, complicados, porque as calçadas são estreitas, a prefeitura vai ter que entrar com um pedido na Câmara Municipal de mudar o zoneamento urbano, de mudar a largura de calçadas, de vias carroçáveis, para poder depois licitar a obra. Tudo isso demora. Então, o Brasil vai ter que correr muito, não só para cumprir os ODS, mas para adaptar a sua sociedade aos efeitos de mudança do clima. Tá ótimo. Rubens Born nos presenteou aqui com uma aula, né, sobre a questão das mudanças climáticas, o ODS 13. É uma enciclopédia ambulante sobre o tema, não poderia ser diferente. Como testemunho de todo esse processo, vocês puderam perceber, ele está com todos os dados e todos os elementos para debater com a sociedade civil, com a condição de colaborador que sempre foi,
na elaboração de políticas públicas, enfim, nas pautas da sociedade civil organizada. Rubens, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso curso Um Brasil Sustentável. Nem tenho como agradecer, você fez um esforço imenso para poder participar aí fora do Brasil, aí na condição precária que você tem do Wi-Fi do hotel, mas fiz questão de estar aqui colaborando com a gente. Queria que você falasse aqui rapidamente agora uma última fala de despedida, porque na sequência nós temos 4 perguntas aqui dos internautas, eu faço para você na sequência e a gente pode depois dar por encerrado esse nosso programa aqui. Eu vou fazer uma frase curta que, quando eu fui diretor de uma outra ONG, do Vita Civis, que o professor Gisma conheceu, eu até gerei um folheto. Assim, eu não quero ser nem cúmplice digamos, da omissão do governo ou dos governos em relação à mudança do clima, nem quero ser vítima. Se eu não quero ser cúmplice nem vítima, só me resta uma coisa: ser agente de transformação. E por isso eu uso os ODS, uso todas as ferramentas que tiverem ao meu alcance para fazer as transformações culturais, sociais e políticas. E é isso aí. E vamos adiante. Tá ótimo, muito obrigado, Rubens. A gente encerra por aqui, então, esta aula do ODS 13, Mudanças Climáticas, nosso curso Brasil Sustentável, uma iniciativa da Universidade Federal de São Paulo e do Instituto Fises. Rubens, eu tenho 4 perguntas aqui, uma delas você até já respondeu, mas só para a gente encerrar, eu vou ler as perguntas, aí a gente faz um blocão, você já fala sobre elas todas juntas aqui, né? Ó, Felipe Guedes diz: não falta diálogo dos defensores do meio ambiente com a sociedade. Ele está fazendo aqui uma crítica aos ambientalistas que supostamente não estariam dialogando, né, com a sociedade de maneira geral, quer dizer, a gente estaria num gueto, numa bolha, ou num grupo muito específico, especialmente aqueles que são extremistas, que infelizmente votaram no Bolsonaro, quer dizer, o diálogo dos ambientalistas com o grupo que detém o poder, né, com aqueles que o apoiam na sociedade civil. É uma relação da ambientalistas e sociedade. Isso a gente tem bastante coisa para falar. A Ana Paula pergunta qual a importância dos governos estaduais e municipais. Você já falou um pouco sobre isso, né, que é ali que reside um pouco a nossa esperança, né, que os subnacionais possam colaborar, né, para a gente manter a pauta de pé, enquanto o governo federal está com essa pauta de retrocesso. Então a gente talvez pudesse já considerar respondido. A Isabela Lacilo diz o seguinte: poderia citar o que cada cidadão, um pouco na sua fala final aí, né, cada cidadão poderia contribuir para a redução das mudanças climáticas, aí a parte individual de cada um, né? E a Juliana pergunta o seguinte: o atual governo brasileiro, através do Conselho Nacional da Amazônia, formou 19 militares, sem a participação do IBAMA e a FUNAI, tem se aproximado de Israel para estabelecer parcerias a fim de aportar tecnologia e inovação de proteção ao desenvolvimento da Amazônia. Qual a sua opinião sobre a efetividade do Conselho e da inserção das novas tecnologias para a proteção da floresta para atingir as metas do 2030? Acho que vamos ficar com essas aqui. Diálogo da sociedade com os bolsonaristas, as pautas do atual Conselho Nacional de Amazônia, a proximidade com Israel. Vamos lá, o que você tem a dizer? Bem, primeiro eu queria dizer aqui, do ponto de vista das organizações da sociedade civil que atuam no campo socioambiental, pelo menos ao longo da minha vida, da minha trajetória, em diferentes governos sempre houve disposição para o diálogo, quando o governo queria dialogar. E o atual governo, já em 2018, entre a primeira e a segunda eleição, o segundo turno, o presidente da República eleito, na época candidato, disse que ia dialogar e acabar com o ativismo, toda e qualquer forma de ativismo, ou seja, ele se colocou numa posição de não desejar o diálogo, assim como fez o seu ministro, e assim como faz o vice-presidente da República, que foi nomeado coordenador do Conselho da Amazônia, um conselho que já existia, só que, ao ser reativado no começo desse ano, suprimiu a participação de governos estaduais, da comunidade científica e de sociedade civil. Ou seja, é um governo que não só nega a ciência, a mudança do clima, também esforço que vem da sociedade. Em diferentes áreas, a sociedade civil tem dado exemplos de disposição para buscar justiça e paz e uma sociedade não violenta, não só na área ambiental. Em relação aos ODS, municípios, além do GT, que o grupo de trabalho que reúne as organizações da sociedade civil, há uma outra aliança chamada Rede ODS, que envolve também prefeituras e governos estaduais, que se comprometem com os ODS. Agora, antes do primeiro turno das eleições desse ano, houve também diferentes campanhas
diferentes organizações tentando comprometer candidatas e candidatos a câmaras municipais e prefeituras, por exemplo, com a Carta da Terra, que é um documento de princípios, que norteia a Agenda 21, a Agenda 2030, ou com temas específicos da Agenda 2030. Então, vai depender muito da vontade política operado pelos seus eleitores de assumir os ODS com a Agenda 2030. Tem muita experiência em monitoramento do desmatamento, e já tem uma série histórica de dados já de mais de 20 anos sobre o INPE, é um órgão de excelência. Parte da experiência do Brasil nesse monitoramento tem sido aprendizes, assim como o Brasil também se dispõe a colaborar, o CEMADEM, que é o Centro de Prevenção de colabora com outros países da América do Sul, no sentido de compartilhar a experiência tecnológica e científica na gestão dos desafios humanos. Então, qualquer país que queira contribuir, foi citado a Israel, por que não? Isso não tem nada a ver com a orientação política que está sendo emprestada ao Conselho da Amazônia. Uma coisa é a questão tecnológica, e aí discurso para a galera, para a plateia, né? O que a gente vê, e recentemente a imprensa noticiou o chamado Plano Mourão do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é um plano que, no fundo, leva à militarização do controle da Amazônia. O Ministério da Defesa é citado pelo menos 22 vezes na descrição desse plano, o IBAMA, o ICMBio e o INPE sequer são citados. Então, como é que você pode tentar pensar num plano de resgate, de controle da Amazônia, sem envolver os órgãos ambientais, os órgãos com competência científica para isso? Então, eu não acredito que, do ponto de vista da orientação, a atual orientação dada pelo vice-presidente da República fará qualquer resultado positivo em relação à Amazônia. Tá certo. Rubens, o que reforça, então, a ideia de que os municípios e estados podem realmente ter aí, precisam ter um papel de protagonista. Tem uma última pergunta que chegou, eu acho que talvez não precise nem responder, eu posso falar em nosso nome aqui, você pode me complementar. A Isla Rivero pergunta como que os municípios podem aderir à Agenda 2030, né? Se é uma iniciativa da sociedade civil, ou se é melhor terceirizar serviço contratado pela prefeitura, e se há bons exemplos de cidades no Brasil para seguirmos. Eu posso dizer que aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou falando atualmente, nós já temos aqui um Conselho Municipal de ODS, eu tenho a honra de fazer parte dessa comissão. Vários municípios também têm suas políticas municipais, São Paulo é um caso específico, Campinas e outras cidades do Brasil, com certeza. Quer dizer, já existem programas municipais e estaduais de atendimento às mudanças climáticas, né? Até por conta de atender a política nacional de mudanças climáticas. Confere, né, Rubens? Acho que é isso, né? Confere, e isso tem a ver também com o ODS 16. O ODS 16 é apelidado também do ODS de governança. Isso também resgata a experiência das agendas 21 locais, teve a Agenda 21 global e a Agenda 21 nacional, mas a ideia é que municípios e estados, sim, podem e devem estabelecer suas instâncias colegiadas participativas para exercer a governança de forma transparente e democrática e, portanto, a sociedade poder contribuir e também monitorar as ações do Executivo, as omissões do Executivo e do Legislativo em relação ao tema. Perfeito, Rubens. Ótimo, vou agradecer mais uma vez. A gente só não tem mais perguntas, só tenho aqui um comentário da Ana Paula dizendo que o consumo consciente a longo prazo também é um caminho para minimizar as mudanças climáticas. Claro, a ação individual sempre conta, né? Se os 7 bilhões e tantos de habitantes do planeta pudessem colaborar individualmente, talvez os estados não seriam necessárias ações estaduais, estados, no sentido de estados, para combater as mudanças climáticas. Rubens, mais uma vez eu agradeço. Eu sei que você está aí com uma série de agendas complexas e tarefas para serem executadas. Sua participação foi muito importante aqui no nosso curso. Então, eu me despeço aqui em nome dos nossos alunos que estão assistindo, em nome da Universidade Federal de São Paulo e do Instituto FISES, que estão organizando esse curso. Se quiser fazer uma última fala final, a gente aí interrompe na sequência do nosso curso. Eu agradeço a oportunidade, e eu já disse aquela outra frase que me inspira, então eu vou citar uma outra também, que vem da minha educação familiar, comunitária, religiosa, inspirada também há mais de 2000 anos,
que se eu não fizer algo pelo ambiente agora, quando eu farei? E se eu não fizer, quem mais fará? Então, vamos nos engajar e vamos fazer a transformação. Um abraço. Ótimo, Rubens.